Oi, pessoal, começando mais um ROIConcast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje a gente separou um tema muito legal e diferente também. Nós vamos falar um pouco mais sobre uma estratégia, né, ou uma operação de full commerce e como você pode aproveitar desse modelo para impulsionar o seu negócio, principalmente se você estiver na indústria. E para falar disso, a minha convidada de hoje é a Luciana Ares Mendes. Oi, Luciana. Isso mesmo. Oi, Fê, tudo bem? Tudo bom? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. E ó, pessoal, a Luciana está no mercado aí praticamente há 12 anos, passou por empresas incríveis, né? Hoje ali na linha de frente da Stock, né? Isso. Uma operação de full commerce. E a gente vai conhecer a história dela e entender um pouco mais dos benefícios de atuar com esse modelo de negócio. Bora lá? Vamos lá. Tudo bem? Primeiro podcast também? Primeiro podcast. Espero que seja uma boa experiência para você. Eu também, vai ser super, até porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Vou contar bem rapidinho e aí até para encorajar quem quer entrar nesse mundo de e-commerce, mas vai ser um sucesso. Vamos lá. Como que foi a sua... Conta pra gente aí a sua história. Eu trabalhei desde nova, né? Eu fui mãe muito nova, eu fui para o mercado de trabalho muito nova, por necessidade. E eu trabalhei por muito tempo em fábrica de joia e rede de joalheria, cuidando da parte de estoque e reabastecimento às lojas. Legal. E aí, numa dessas redes de joalheria que eu trabalhei, por último, estava começando o e-commerce, né? Então, na época, começou a se falar em e-commerce. A gente tinha ali Mercado Livre, Via Varejo, Americanas, o Submarino ainda, né? Que estava muito forte. E venderam para o dono dessa rede de joalherias um projeto de um shopping virtual. Então, tinha os avatares andando no shopping, você entrava nas lojas e tal. E ele comprou esse projeto, mas ele falou, não sei nada, né, de e-commerce. E aí ele me chamou, eu já estava há 10 anos nessa empresa, e ele falou, Luciana, quer assumir esse projeto? Eu falei, quero, né, só que eu não sei nada de e-commerce. Não, eu vou te especializar, vai atrás, vai procurar curso, vamos tentar entender um pouco juntos desse mundo, para você poder tocar o e-commerce da empresa. E foi onde eu fui aprender e-commerce. Então, fui fazer um curso de gerente de e-commerce, fui fazer um curso de mídias digitais, fui fazer um curso de Photoshop para poder mexer em imagem, fui fazer um curso de fotografia para conseguir fotografar as joias. E aí, me apaixonei. Cheguei cheia de ideias e tal, e aí eu não conseguia aplicar essas ideias na empresa, porque era uma empresa muito tradicional e que valores agregados muito altos. Então, o que se fazia na loja não podia fazer no e-commerce. E aí eu comecei a sentir um pouco de dificuldade de aplicar o que eu tinha aprendido. Foi quando eu fui para o mercado de e-commerce para ter uma experiência de e-commerce. Legal. Então, eu pus meu currículo, né? Na época, na Cato, nem era LinkedIn, né? E aceitei o emprego, meu primeiro emprego de e-commerce, para ganhar 1/3 do que eu ganhava. Mas eu falei, o momento é agora. Ou eu mudo agora, até pela idade, enfim, e para ter essa experiência, para respirar o e-commerce, ou eu não vou conseguir mudar mais e vou ficar aqui para sempre. E foi quando eu parti a jornada de e-commerce mesmo, pondo minha família na falência, porque eu já tinha, na época, 3 filhas, casada, e eu, né, sacrifiquei, enfim, eles
mas por um sonho que eu acreditei. Mas olha que interessante, né? Agora falando de carreira, que foi um movimento que você teve que optar. Sim. Muitas vezes você tá ganhando relativamente bem em um lugar, só que teu foco é se especializar em outro. Exato. Só que é muito difícil você fazer uma transição com as mesmas, Você né? não consegue. Porque é aquilo, se você vai exercer algo novo, você é novo naquilo. Então toda aquela experiência em uma outra atividade, ela serve como uma experiência de vida e tudo mais, mas muitas vezes você está começando do zero. Exato. E eu tive esse movimento também, sabia? Eu comecei a trabalhar com tecnologia. Então, desde sempre em grandes empresas e desde a parte de infra, servidores, até quando eu mergulhei para o digital, quando eu fui para a área de desenvolvimento web. Tá. Aí eu já estava indo para o digital. Programação pura. Só que a minha transição foi semelhante. Eu estava já com uma boa experiência numa área de tecnologia em grandes empresas, só que eu queria trabalhar com internet. Eu queria trabalhar com produtos digitais. Eu olhava, eu pensava assim, poxa, tem app, né? Tem site, tem e-commerce, tem muita coisa legal no digital. Eu quero atuar nesse campo. Então eu tive o mesmo movimento. Eu topei e trabalhar numa empresa menor, mas que era especializada em projetos digitais para ganhar menos, para adquirir experiência naquilo e realmente se enquadrar, né? Se encontrar. Então, para quem está ouvindo, né? Se tiver às vezes dúvidas, né? Ou tiver como fazer, eu acho que tem hora que você tem que mesmo dar espaço. Tem. Para que você consiga entrar de cabeça, né, no mercado que você quer. Né? Mas você já enxergava, por exemplo, você fez o curso de e-commerce, teve experiência na empresa, mas era algo que você já olhava e falava, poxa, comércio eletrônico é algo que eu tenho vontade? Não olhava. Ou não mergulhou tinha e foi? Visão. Eu fui no curso de gerente de e-commerce, na época que eu fiz, eu fui vendo, né, os professores e o quanto aquele mundo era fascinante, porque é uma coisa que você investe, você vê o resultado, e muito dinâmico. Perfeito. Que aquilo foi me fascinando. E assim, não estou nem dizendo de uma operação de comércio comum tão fundo. Eu digo um mundo superficial mesmo, de Google, de investimento, de vender, de cadastrar um produto e vender ele online. Então, mais superficial, né? E aí eu falei, muito legal. Só que como eu ganho experiência aprofundando isso? Só vivendo. Aí você só foi vivendo. Para qual e-commerce você foi? E aí eu fui a primeira funcionária da Jet E-Commerce, que na época... Da plataforma? Da plataforma. Olha. A Jet sentiu a necessidade de muitos clientes deles, na época, tinham e-commerce, mas o e-commerce não performava. Quem que é o fundador mesmo lá? O Clemente e o Luiz Mário. Lunardi. Verdade. Isso tem um bom tempo de mercado a Jet. Tem. Então, na época, 12 anos atrás, já tinha a plataforma Jet, com uma base de clientes legal. E aí, eles sentiram necessidade de dar uma experiência diferente para o cliente deles, que tinha o e-commerce, mas que o e-commerce não performava. Então, eles abriram uma célula de full commerce, mas na época não se chamava full commerce, chamava retail. Então, era Jet Retail, que era um serviço, alguém fazendo aquilo para o cliente. Então, a gente tinha um cadastro de produto que o cliente não sabia fazer. A gente tinha a logística, então eu armazenava o produto do cliente, porque às vezes ele não tinha um centro logístico para armazenar. Fazia na casa dele, na época. Ele não tinha uma transportadora competitiva, ele usava Correios. Então, a gente pegou vários clientes, montou um retail, que nada mais é que um full commerce, e começou a atender. Na época, a gente teve BASF como cliente, a gente teve Home It, que é de algumas influenciadoras, hoje super conhecidas, né? Na época, elas tinham um site de casa. Enfim, não vou lembrar todos os clientes. E aí foi onde eu comecei a viver a operação de e-commerce. Que legal, né? E o bacana no seu caso é que você tem dois caminhos, né? Ou você entra em um e-commerce e às vezes vira um gerente de e-commerce, uma head, ou monta seu próprio e-commerce, né? No seu caso, você atuava com vários numa tacada só. Essa é a diferença de quem está lá do outro lado numa operação de full commerce, né? E como que é isso? Porque eu falo por mim, assim, a gente cuida muito da parte de mídia e CRM na Ciclo.
E já é um baita trabalho fazer isso, cuidar dessa camada digital das empresas. Eu imagino como que deve ser trabalhoso também quando você cuida de outros aspectos, como a própria logística, armazenamento, enfim. Como que é isso? Lidar com várias, né, marcas ou várias indústrias de uma forma simultânea? Tá. Vocês dividem em time? Como que seria A gente divide, acho que hoje a gente divide em segmentos de marketplace versus loja própria, porque são mundos separados. Mas não por marca. Porque assim, eu acho que a expertise que você pega operacional, você vende até alfinete, para não falar besteira. Então, assim, uma vez que você pegou a expertise de como vender, ele entra naquele ciclo, independente do que seja. Independente se seja um celular, um alimento, uma moda, uma roupa. Perfeito. Óbvio que tem particularidades de cada operação, né? Então, o celular, ele tem que ficar numa área de alto risco, porque o produto é mais caro, né? A manipulação do pedido é um pouco diferente. Diferente de moda, que a gente tem uma particularidade de muita logística reversa, que de alimento não tem, é zero logística reversa, ninguém devolve alimento. Então, você acaba tendo uma particularidade diferente por segmento, mas a operação não muda. Você faz mínimos ajustes para atender melhor aquele cliente. Mas uma vez desenhado o processo de cada área, ela segue, o macro ela segue. Você pode ter micros ali de acordo com cada cliente. Legal. E como que está sendo, na sua visão, o movimento das indústrias, né, em avançarem, em criarem seu canal, optarem por uma operação de full commerce? Você acha que está num cenário um pouco mais maduro ou não? Ainda é algo novo para as empresas? Eu ainda acho que é algo novo. Eu acho que teve um boom das indústrias querendo entrar no digital com a pandemia. Então, elas meio que se desesperaram ali de não ter pontos físicos. E aí, elas viram uma obrigatoriedade de estar no digital. Só que, semana passada, eu vi uma pesquisa falando que o comportamento de alimento... Aí, falando de alimento específico, não está no mesmo patamar que estava na pandemia. Então, já caiu essa compra online de alimento. Porque, realmente, a pessoa ela vai no supermercado, ela acaba pondo, né, a cesta de compras dela, compondo a cesta de compra muito mais fácil do que você ficar entrando em 50 sites para comprar cada produto da cesta dela. Agora, isso falando da indústria de alimento, né? Agora, a indústria como um todo, tirando o alimento, o boom da pandemia continua. Então, assim, eles entraram forçado e eles viram que é necessário. Mas eu acho que ainda tem indústria que não conseguiu entender o quanto custa estar no dígito. Esse é o meu maior desafio a vencer, assim. Essa questão do custo, eu queria discutir ela com você e ver sua visão, até se você quiser trazer uma base para quem está pensando em investir, quem está na indústria, porque eu vivenciei isso também na pandemia, né? Então, na época que pegou, a gente acabou recebendo bastante leads de indústria também, que queriam, né? Pô, já estou aqui na metade do meu projeto, o site está quase no ar. Só que não é só um site, tem uma operação por trás. Exato. Né? Eu lembro de uma situação muito interessante que eu conversei com o diretor, que é uma marca antiga, né, de doce, faz bala, fabricante de bala mesmo, e sempre vendendo em grandes quantidades para as distribuidoras, para os varejistas. E aí, nessa criação do e-commerce, a meta era bater X milhões, como sempre, né? A meta de milhões de faturamento, com um ticket muito baixo. Então, o ticket era basicamente o que você, eu como consumidor, vai ali numa distribuidora de doce e pega, né? Então, R$4, R$5. E aí, nessa conversa, eu levantei os pontos. Eu falei, já calculou quanto custa vender desta forma através do canal? Porque quando a gente calculava o custo de aquisição, investimento de mídia para gerar tráfego, você calcula a conversão até chegar no faturamento, ele tinha que ter uma audiência insana para chegar na meta dele. Sim. Né? Pô, mas eu consigo faturar isso nos meios tradicionais que eu faço, né? Óbvio, você tem
que 10, 15, 20 mil varejistas que compram de você em grande quantidade, você vai. Agora, imagina, o seu e-commerce vai ser um único canal. Então, para você fazer isso, ou você vai ter que trabalhar com um ticket maior para a conta fechar, ou dentro da sua operação você vai ter que ser mega eficiente para controlar os seus gastos também, seja envio, seja com plataforma, enfim. E aí foi um ponto de dar uma segurada. E é interessante isso, né? Porque era uma indústria literalmente antiga, altamente pessoas capazes. Você fala, pô, a indústria tem mais de 60 anos. E aí quando você ia avaliar se isso foi planejado, acabou não sendo. Resumindo, daria prejuízo essa operação se rodasse dessa forma. Porque vamos combinar que uma caixa de embarque é quase o preço do ticket médio do produto. Então, como que você faz dar lucro uma operação com ticket médio tão baixo? Exato. E é um desafio também, tá? Então, quanto menor o ticket médio, mais desafiador, sem dúvida nenhuma. E vamos trazer isso, então, pro... Não precisa ser um valor específico, mas talvez uma média, Luciana. Não, vamos falar... Quanto custa um e-commerce? Vamos pensar uma operação de e-commerce para uma indústria, né? Geralmente, o que tem que se pensar? O que tem que pesquisar antes? E qual que é a média, geralmente, de custo mesmo que geralmente as empresas têm? Tá. Bom, a gente tem modelos de indústrias que estão só nos canais de marketplace, só para tentar, porque isso muda um pouco o custo, né? E a gente tem modelos de indústria que estão tanto em marketplace quanto em site próprio. Falando de site próprio, a gente tem um investimento, sem dúvida nenhuma, ali de layout e de um setup inicial para você construir uma loja e ela funcionar. Perfeito. Né? E sendo que marketplace, esse setup é muito menor, vamos dizer assim. Né? Você, muito rapidamente, pluga os produtos lá nos canais de marketplace e começa a vender praticamente sem custo. Tá? Mas depois tem toda uma... sem custo na frente, né? Sem pôr antes, frente, mas vem depois na comissão. Só que aí você começa a falar, poxa, a loja própria tem um custo mensal de uma plataforma, que seja ela mais simples possível, ou gratuita, ou uma Ferrari das plataformas, com um custo caríssimo, depende do tamanho do seu projeto. E aí a ideia é sempre entender o projeto antes, para você não ter mudança de plataforma no meio. Legal. Porque a gente perde muita relevância, então muito dinheiro investido em tráfego você acaba perdendo nessa migração. Então, a gente primeiro tenta entender o máximo o tamanho do projeto do cliente. E aí você tem o custo mensal ali da plataforma, você tem o custo logístico, o custo dos insumos ali para transportar o seu produto, o custo do frete, caso você queira subsidiar, mas sempre tem uma diferença. Mesmo que o consumidor pague, sempre fica ali uma rebarbinha. Você tem os custos de impostos de venda para o consumidor final, que isso não tem como. E aí você tem o custo da mão de obra, interno ou no e-commerce. Isso você vai ter. Então, você vai ter que ter um gerente de e-commerce, você vai ter que ter um analista, você vai ter que ter ou trazer um marketing para dentro ou contratar uma agência, porque você tem que trazer tráfego. É a mesma coisa. Você vai lá, abre uma lojinha física numa rua que não passa ninguém. Não, já era. Aí... Então, o e-commerce é a mesma coisa. Você vai abrir o e-commerce, você vai ser mais um. Você vai estar lá na 10ª página do Google, ninguém vai te ver. Isso, como você se torna conhecido? Trazendo tráfego. Então, existe esse custo. E esse custo existe no físico também. Então, assim, não muda muito. Para você ser conhecido, você tem que pôr uma gôndola na boca do caixa do supermercado para todo mundo ver sua marca. Então, esse custo, ele existe do lado do e-commerce também. E precisa ser entendido o que é um investimento. Que se você não tiver lucro com a operação de e-commerce, pelo menos que você entenda que a operação é para trazer tráfego para a sua marca. Nada mais é que um brand puro ali. Então, eu falo muito dessa dificuldade de a indústria entender, às vezes, mas eu não estou tendo lucro com a venda. Sim, você está tendo lucro na venda do produto para estoque, vamos dizer assim, né? Para o full commerce. No caso do full commerce. Ou, se você fizer operação interna, que está tudo bem também, você já tem o markup da sua produção para sua tabela de distribuidor, que seja. Então, tá aí seu lucro. Esquece o lucro
vendendo no e-commerce, porque existem custos e são custos altos no início que depois você vai otimizando. Então, como? Fazendo um cliente que você já pagou para adquirir esse cliente, ele recomprar, você conseguir fornecedor de insumos melhores, você ter volume para conseguir uma tabela de frete melhor, você ter volume para conseguir um meio de pagamento com uma taxa menor. Então, tudo isso você consegue, depois que o seu e-commerce está rodando, diminuir esses custos. Você considera que a partir do momento que você tem um bom volume de vendas ali, uma performance crescendo, mesmo que ainda não seja uma operação tão lucrativa, você começa a ter também o seu poder de negociação ali por conta disso, né? Sem dúvida. Porque acho que um outro fator que influencia muito uma operação de e-commerce é a questão das taxas também nas transações, né? Sim. Então, é aquela clássica, às vezes, talvez a indústria, ela, por ela desenvolver o produto, ela não tem essa questão, mas o varejista ele tem muito aquela desconexão entre o prazo que ele vai receber de fato a venda, que ele vende parcelado, versus o quanto ele tem que comprar, que geralmente ou ele compra à vista, né, muitas vezes, ou as parcelas não são tão grandes quanto ele faz para o cliente final, e tem a taxa, né? Se ele for antecipar, ele tem uma taxa também. De antecipação. Então, eu gosto muito de acompanhar podcasts de negócio, né? E eu tava ouvindo muito do pessoal, eu gosto muito do conteúdo do pessoal do G4, né? Educação. E aí o Bruno comentou isso, né? Ele falou, tem alguns negócios que eles são, principalmente negócios com margens menores, que você tem que ficar muito atento à compra, que você está comprando bem, está negociando bem. Por quê? Qualquer vacilo ali é um prejuízo e às vezes até a quebra da empresa, né? Sim. Então, todo negócio é difícil, mas tem alguns que são realmente... Você precisa ficar muito perto do financeiro, né? Sim, eu acho que existem modelos, né, de produtos ali que a margem é menor e outros que a margem é muito maior. O que a gente só tem que entender é que todos os custos têm que estar entre a venda e a compra do consumidor final. Eles têm que estar todos lá dentro. E aí, óbvio que você vai sangrar um pouquinho ali a margem no começo para você trazer tráfego, para você conseguir ser ranqueado melhor no Google, para você ser visto. Mas depois você consegue começar a otimizar esses custos de várias formas. Então, assim, existem várias formas... Até mesmo para você disparar um e-mail marketing para o cliente é muito mais barato do que você vir lá e pôr dinheirinho no Google para trazer o tráfego e o cara não converter. Então, a taxa de conversão do e-mail, apesar de ser além de ser mais barata, é muito maior, porque o cliente já está na sua base, ele gosta da sua marca. Com certeza. Então, as estratégias de marketing, as estratégias logísticas, estratégias financeiras que você começa a tomar depois são decisivas para a continuidade do negócio. Sim, né? sim. Ô, Luciana, e um pouco mais voltado à velocidade de crescimento para as indústrias. Na sua experiência, muda muito de um segmento para outro? Eu acho que segmento não. Muda muito de uma marca para outra. Então, assim, a gente já plugou operações de marcas grandiosas que ele cresceu 500% de um mês para o outro. Legal. Mas por conta da força da marca. Depende muito se... Vamos considerar que são marcas que, de certa forma, já tem busca. Exato. Johnson & Johnson, que agora é Kenvue. Né? Eles mudaram a nomenclatura. Todo mundo quer um protetor de rosto lá, protetor solar para o rosto. Então, assim, é um produto que é super procurado. E aí você entra num canal de marketplace com um preço super bom. Cara, dá um boom de venda aquilo que é absurdo. Né? A gente plugou a Johnson na Shopee, de um mês para o outro, performou tiveram muito. 500% de crescimento. Poxa, que legal. E aí você pluga uma marca menor que, o crescimento é ali 10% por mês, sofrido, mas porque não tem a força da marca por trás. Então, para você no marketplace também é difícil você se parecer... para você se aparecer também. É meio que Google também. Você precisa batalhar e entender as regras ali dentro do ambiente, de cada canal. E vamos para uma dúvida clássica, né, Luciana? Eu tenho uma indústria, quero investir no digital,
Na sua visão, por onde eu começo? Eu ativo minha operação usando os marketplaces ou eu crio já o meu site próprio para minha indústria? Como que você orientaria quem tem essa dúvida e está nos ouvindo? Eu oriento que você tem que ter os dois. E por que Legal. você tem que ter os dois? Porque o marketplace, apesar da quantidade de pessoas que entram nos canais, é praticamente preço. Então, você tem que estar ali mais barato para conseguir vender. Perfeito. Porque você tem os seus próprios distribuidores brigando com você. Então, eu como indústria, né? Então, vou lá, eu sou a Flormel, que é o nosso novo cliente, e eu tenho distribuidores vendendo Flormel, mais barato do que o meu preço Flormel. Né? Uhum. Então, é uma briga de preço e você não tem dados. O cliente não é seu, o cliente é do marketplace. Shopee, por exemplo, quando vem um pedido para a gente, ele vem com o nome de asterisco, asterisco, asterisco. Vem as 3 primeiras letras, asterisco, o CNPJ, que é um campo obrigatório para emissão de nota fiscal, o endereço para você entregar, não vem e-mail, o e-mail é o e-mail deles, X, e você não tem dados. Então, você não entende o comportamento de compra do cliente, você não entende, você não tem acesso a esse cliente. Quando ele entrar no chat para fazer alguma pergunta, o chat do canal, você tem que responder dentro do canal. Né? Hoje tem ferramentas que juntam esses chats e você responde pela ferramenta, mas da mesma forma, o cliente não é seu, você não tem acesso ao cliente. Entendo. O site próprio, ele é seu, os dados são seus, o cliente é seu e você pode fazer qualquer coisa lá dentro. Então, você pode fazer um clube de assinaturas, você pode compor carrinho, então leve isso com mais isso com 5% de desconto. Você pode fazer kits, você pode fazer... A liberdade que você tem num canal próprio é infinitamente maior do que o marketplace, com dados. Então, eu falo que uma operação saudável hoje, 80% da sua receita tem que vir do site próprio. 20% é canal de marketplace. Eu tenho essa visão também, eu costumo dizer assim, né? Independente de quanto você consiga vender nos marketplaces, aquele cliente é do marketplace e você envia o teu produto. Exato. Conversão no teu site, você capta o dado porque aquele cliente é seu e você pode trabalhar o relacionamento para estimular uma venda para ele posteriormente. Exato. Então, tem essa questão que é muito importante. E eu falo muito para os meus clientes, porque a indústria vem falar assim, mas eu não posso ter um site, porque eu vou brigar com o meu distribuidor. Ele vai deixar de comprar o meu produto. Cara, tem tanta solução hoje para você trazer o distribuidor para dentro do seu site. Então, assim, monta um site, tem um estoque pulmão ali, porque o seu distribuidor não vai ter todos os seus produtos. Ele vai comprar o que é interessante para ele, o que é curva A e B para ele. E o que performa para um não necessariamente performa para o outro. Então, tenha seu site com seu mix inteiro, com seu portfólio inteiro, porque você vai ter venda do seu portfólio inteiro. Te garanto. Obviamente, não na mesma proporção, mas vai ter venda. E pluga os seus distribuidores. Se a venda for lá no Nordeste, usa ele para ele entregar a mercadoria para o consumidor final. Sabe? E se for no Norte, se for no Sul, então se diminui custo de frete, você interage com ele, sabe? Põe ele no jogo para ele se sentir importante. Usar o seu tráfego, que ele vai comprar mais de você para poder atender esse consumidor final. Traz ele para o jogo. E, assim, é super legal. A gente fez um projeto da Souvenir, onde a gente plugou todos os distribuidores, todas as lojas de tintas, MC Tintas, Amarelinha Tintas, e eu não vou lembrar mais os nomes, mas você punha o seu CEP, já mapeava a região que você estava, quais eram os distribuidores num raio X, e aí tinha Souvenir, R$100. Amarelinha Tintas, 99. MC Tinta, 101. Um exemplo.
e você decidia de quem você queria comprar. Aí, nesse exemplo desse case, a marca, a indústria, o que ela investia era literalmente na estratégia digital. Exato. E toda essa camada operacional e física ficava no parceiro. Isso. No caso, a gente fazia a operação para eles. Que legal. Tinha o estoque dentro de casa, com a lata, com a máquina de cores, tudo. Então, a gente Perfeito. tinha uma lojinha da Souvenir dentro do CD. E como que fica a questão do... talvez de um repasse? Ou, Já explica. O que é percentual, né? Por exemplo, essa receita faturada, ela é inteiramente do parceiro e um percentual fica para o site, como se fosse o marketplace, né? Sim, no caso da Souvenir, determinou-se, eu vou chutar os valores, tá? Não lembro, que 10% ficava para a Souvenir como um comissionamento de marketplace, 10% ficava para o operador e 80% ia para o parceiro. Então, quando vinha um pagamento, ele já splitava. Existem meios de pagamento hoje, gates de pagamento, que já explitam o pagamento. Então, ele já recebia os 80% dele, 10% já ia para o operador e 10% era da Souvenir. Só que os 80% ficava travado. Legal. Ele só recebia depois que ele imputasse a nota no sistema. Que ele garantia a entrega. Mas você vê que legal essa dica que você está dando? Porque imagina o quanto de indústrias existem com muitos parceiros B2B que compram dela, que ela poderia desenhar esse sistema onde todo o ecossistema dela de parceiros ganha. Sim. Então ela investe, obviamente, digital, ela tem o próprio brand na marca, que é um controle bom. E você usa ainda a operação do parceiro, às vezes em estados que, se você fosse mandar de São Paulo para lá, caso, né, no nosso exemplo, nós estivéssemos vendendo daqui, não seria tão interessante em prazo ou custo. Sim. E ele Isso é incrível. Outro projeto que a gente fez foi da Everest, dos filtros soft. Filtro de água, purificador de água, que é o fabricante Everest, que era o mesmo modelo também. Então, as revendas, o pedido caía para uma revenda. Se ela não aceitasse, ia para uma segunda. Se ela não aceitasse, caía para o operador. Entendo. Então, fazia um ranking ali e as revendas que aceitavam e entregavam esse pedido e o valor da venda ia para elas. Obviamente, splitado também, mas ia para elas. Legal. Então, a gente diminuía muito o custo de frete, porque para você transportar um purificador não é barato. Sim. Para sair de São Paulo ou da Grande São Paulo, que seja. Então, a gente usava os revendedores. Olha que interessante. E por que ainda tem indústria que às vezes trava para executar um modelo desse? É realmente entendimento Eu acho que é falta de ou conhecimento. a cultura da empresa? Por que será que às vezes não acontece? Eu acho que é falta de conhecimento do leque de possibilidades que ela pode atingir. Falta de planejamento. Então, às vezes, ela tem outras prioridades e acaba deixando o digital de lado porque não tem braço, porque, né, não sei, enfim, a prioridade é outra. Entendo. Mas, porque de repente ela tem que contratar alguém que entenda para tocar o projeto e lá dentro da indústria não tem, porque a maioria dos projetos que vem pra gente ou vem da área de marketing ou vem da área de trade. Raramente vem de uma área de e-commerce. Então, assim, eu sinto muito que as indústrias não estão prontas para o digital ainda. Apesar do boom da pandemia, apesar do desespero de correr, que a gente teve que subir site em 30 dias na pandemia, pelo amor de Deus, eu preciso subir, eu preciso vender, eu preciso comer meu estoque, eu preciso bater a meta. Então, a gente subiu sites em 30 dias. Acho que foi a época que a gente mais trabalhou. Mas... Qual foi o projeto mais difícil na sua visão? Olha, eu acho que o mais grandioso e com tempo recorde foi a Avon. Para subir o canal, você diz? Subir. A Avon, ela estava num operador logístico, num full commerce que fechou. E aí ela tinha um tempo recorde para virar a operação. Então, assim, outro full commerce encerrou a operação desse full commerce e aí ela tinha que... Na época, ela estava na Brasil CT, né, que era um full commerce, bem legal, por sinal. Eles fecharam e aí eles procuraram a Tactics para fazer a operação. E na época, eu fui contratada na Tactics para cuidar da operação da Avon, a princípio. E a gente virou a operação da Avon em 30 dias, com o projeto rodando. A gente não podia derrubar o projeto do ar. A loja já existia, né, já rodava.
Então, a gente recebeu o estoque, um estoque novo, deixou o estoque lá na Brasil CT, recebeu um estoque novo, e aí, numa data, a gente virou a chavinha e começou a cair os pedidos para a gente operar. Eu acho que esse foi o mais desafiador, porque não começou do zero, era uma coisa que já existia, num tempo recorde, porque o parceiro estava fechando e ela não podia ficar sem operação. E para quem... Vale a provocação, né? Para quem pensa que, poxa, mas é a Avon, por exemplo, tem marca, tráfego, o que for. O que eu penso é assim, quanto maior, mais delicado ainda para virar, né? Mais difícil. Porque você perder, às vezes, 10% ou 15% de receita de um e-commerce menor... o impacto, obviamente, é bem menor. Agora, você perder 15% de um e-commerce, às vezes, de milhões, é mais delicado, né? Ô, Fê, eu não falo nem da perda de receita, mas, assim, eu falo do impacto como um todo. Porque a Avon, por exemplo, é um site que tinha um campinho lá de revendedora. Então, ela entrava... eles trabalham com... Esse é a revendedora, aquela do catálogo... O negócio nasceu com isso, com né? Com o catálogo. E aí, todas as revendedoras Avon que saem na rua para vender, elas têm um acesso que elas montam uma lojinha delas dentro do site e mandam o link para o cliente, para a compradora. Perfeito. Foi impactar essas revendedoras. Então, assim, não é nem, de novo, a perda de receita. É o quanto você impacta como um todo. Você impacta o cliente, o consumidor final, começa a reclamar que o site não funciona. Vai para a rede social. Vira uma lambança do caramba para você poder explicar que você mudou de operador, que o site está em ajuste, que o meio de pagamento está travando. Então, assim, isso é complexo. Sim. E aí as revendedoras, que tem uma rede de vendedoras gigantesca de Avon, começam a reclamar que a lojinha dela não funciona. Então, assim, é toda uma programação por trás do site. Quanto maior o projeto, mais complexo é em termos de tecnologia, que isso eu acho que pega mais do que propriamente a queda de receita. Sim, pensando em toda essa estrutura de pessoas que também dependem, como você comentou, né, que são as revendedoras, é complexo e tem que tomar o máximo de cuidado possível nessa transição. Então, eu acho que esse foi o projeto mais grandioso, que eu digo, em termos de pessoas que dependiam daquele projeto. Legal, né? entendo. Eu acho que foi o mais desafiador. Aí foi essa virada do site da Avon. Certo. E quais são os pilares que uma operação de full commerce como a sua atende? Para o pessoal que está conhecendo agora sobre, né? Tá. A gente faz tudo, né? Tudo mesmo. Então, assim, a gente consegue... Eu vou falar tudo que a gente faz, mas não necessariamente contrata-se tudo. Né? Então, a gente faz desde a fotografia do seu produto e a descrição do seu produto. A gente faz todo o estudo tributário para vender esse produto para o consumidor final. Porque geralmente a indústria não tem isso, ela vende só B2B. Né? Então, a gente faz o estudo tributário, a gente faz o cadastro desse produto no RP e nos canais que ela queira vender, enfim. A gente faz todo o atendimento ao consumidor. Então, o saque propriamente dito. A gente faz a armazenagem do produto do cliente, fica lá com a gente para ter agilidade para poder expedir esse pedido mais rápido. Até porque canais de marketplace a gente tem SLA de 24 horas para expedir. A gente tem SLA de 24 horas para responder, senão a gente é penalizado. Então, o produto fica com a gente emite a nota fiscal, embala, despacha. Então, a gente tem toda a perna de transporte. A gente tem também a parte de sustentação do site, então desenvolvimento, hospedagem, a parte de marketing, de layout. Eu preciso fazer um banner, preciso trocar campanha, vamos pensar. A gente também tem essa célula. A gente tem a parte de marketing mesmo, de investimento em redes sociais, em Google, em disparo de e-mail marketing, régua de CRM. Toda essa parte de marketing a gente também tem. E a gente tem uma coisa muito importante, que acho que a maioria dos e-commerces não tem, é um demonstrativo de resultado operacional. Legal. Então, a gente... Isso pronto, modelo pronto, cada operação vocês vão montando ali do... a gente tem um modelo padrão, mas vai muito da particularidade de cada cliente.
Né? Então, cliente que vende só em marketplace, eu tenho um fluxo de repasse diferente do que vende em site. Se o cliente vende mais em Pix do que cartão, meu fluxo de repasse é mais rápido do que o cliente que só vende cartão. O ideal, o que você acha que é interessante quando a indústria estiver atuando com múltiplos canais digitais, seja site ou vários marketplaces? É montar uma DRE específica para ter uma visão mais nítida, né? Nossa DRE é unificada, porém as origens de venda são separadas. Legal. Então, eu tenho a origem site, a origem Mercado Livre, a origem Shopee. Não é a origem Marketplace, não. É a origem por canal. Ah, não. Isso é legal. É isso que eu ia te perguntar. Vamos supor, vendo no Mercado Livre, vendo no Shopee, na Shopee também. Quero entender lá no finalzinho o quanto está... Por canal. Legal. E aí, a gente tem uma operação de Fiat Lux que vende também em canais de Marketplace B2B. Também vem separado, porque é totalmente diferente. Então, assim, o repasse é diferente, as regras são diferentes. Então, a gente tem por canal. Eu acho que esse é o maior diferencial de um full commerce, que isso a indústria não consegue fazer. Entendo. Né? Ela pode até... Assim, eu acho que muita coisa ela não consegue fazer. Porque a venda para o consumidor final requer abrir caixa e manipular produto. E nem sempre a indústria consegue abrir uma caixa master e manipular item unitário. Sim. Né? Então, acho que essa é a maior dificuldade dela. Ter um atendimento especializado em consumidor final. Hoje, ela já tem um canal de saque, por exemplo, qualquer indústria, que você liga no 0800 para tirar dúvida de tabela nutricional ou reclamar que seu produto chegou muito perto do... Você comprou no mercado e estava mal armazenado, estava perto de vencer, qualquer coisa disso. Mas o atendimento personalizado do consumidor final, a indústria também não tem, porque ela não está acostumada. Né? Todas as regras tributárias para vender para o consumidor final, ela também não tem. Então, se ela for internalizar tudo isso, são tantas pessoas para ela fazer uma operação, e de verdade... Ela tem que ter uma pessoa especializada no financeiro, ela tem que ter uma pessoa especializada no saque, ela tem que ter uma pessoa especializada em transporte courier, porque ela só está acostumada em transporte de carreta fechada, ela não tem transporte courier. Em RPs apropriados para faturar para o e-commerce, geralmente ela usa SAP, ela usa TOTOS, ela usa, que são RPs de indústria. Então, se ela pôr tudo isso na ponta do lápis e pessoas... É muito mais barato contratar um full commerce. Mas muito mais barato. Você acaba se aproveitando já de uma estrutura pronta e com gente com know-how naquilo. Exato. Eu falo muito isso também para quando eu conheço, né, pessoas que estão querendo investir no digital, alavancar o e-commerce, enfim. Lógico, o nosso campo é o bloquinho de performance, né? Não entro nos outros. Mas eu comento, cara, qual que é a diferença, né? Por que você deveria... contratar ou não. Eu falo muito em relação a tempo. Tempo. Na prática é isso. Você quer chegar mais rápido, você quer demorar 3, 4 anos. E geralmente e aí você tem que decide. contratar uma consultoria que te orienta como fazer, qual é o melhor caminho a seguir. O full commerce já tem pronto isso. Então, eu subo uma loja, uma indústria num canal de marketplace em 30 dias. Sim. Né? Em site, um pouquinho mais, se eu tiver que desenvolver o layout. Perfeito. Se eu já pegar a Flormel, a gente já pegou o site pronto, a gente virou operação em 30 dias. Tanto o site quanto o marketplace. A gente, né, fez uma troca com o carro andando ali. E não foi nada traumático. Nada traumático. Porque a gente já tem essa experiência. E a Flormel é uma indústria que ela tinha operação interna, só que era tão custosa... porque tinham que ter pessoas em todas as áreas. E ela queria crescer a operação dela, que ela foi para um full commerce. Para usar expertise para conseguir crescer, para se preocupar internamente com produto, com lançamento de produto, com estratégia de marca. E deixa a operação com o full commerce. Perfeito. Né? Eu sou muito a favor de termos sempre parceiros especializados em algo... que possa agregar para o negócio, como você está falando, né? Às vezes a empresa ela teve a sua experiência de ter diretamente sua operação, viu que aquilo não estava de acordo com talvez as expectativas, mas não significa que não possa dar certo. Significa que você pode ter um parceiro que consiga performar melhor e levar a tua marca para frente.
Acho que esse é um ponto, né? Óbvio, eu vou falar um ponto negativo do full commerce, né? Que se você quiser, para hoje, cadastrar um produto porque você quer vender à noite, você tem um SLA a ser cumprido. Óbvio que a gente, né, tenta atender o cliente da melhor forma e na velocidade da luz. Mas existe ali, eu não consigo, eu tenho uma fila de cadastro, eu tenho uma fila sim. né, enfim. Então, eu acho que esse é o único ponto negativo do full commerce. Então, assim, se você quer muita agilidade, se as coisas mudam muito dentro da sua indústria, não dá para contratar. Isso em qualquer parceiro. Você tem, né, que seguir uma regrinha ali mínima que seja. Tirando isso, cara, por que você vai tentar fazer uma coisa interna se o seu... eu acho que o seu conhecimento é produzir, não é vender no digital. Às vezes você bate cabeça, né? Vai bater muita cabeça Exato, tentando fazer algo que não é o teu know-how, né? Eu concordo. E isso para tudo, né? Para a vida. Acho que no nosso particular, por que eu vou me meter a fazer uma coisa? Por que eu vou fazer um armário se eu não tenho conhecimento? Tem gente que faz melhor. Então é a mesma coisa. É verdade, eu concordo. Luciana, a gente está chegando no finalzinho desse episódio. Gostei muito de te conhecer e também aprender um pouco mais a questão do full commerce, trazer seu ponto de vista. Óbvio que foi um compilado, né? A gente até fala isso. Pô, pessoal, se a gente fosse entrar específico em cada etapa, é muita coisa, né? Mas queria te agradecer e queria que você deixasse aqui pro pessoal que está ouvindo a gente uma mensagem sua, seja de inspiração ou, né, o que você considera como pontos principais, seja para os empreendedores que estão nos ouvindo da indústria, seja para os profissionais de e-commerce que também estão buscando crescer na carreira, né? Queria que você deixasse a tua visão para eles e também como que eles podem se conectar com você e conhecer mais também sobre a sua operação na Stock. Tá bom. Que pena que está acabando. Eu adoro falar, de novo, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que esse é o sucesso, meu sucesso profissional, por eu gostar tanto do que eu faço e conseguir chegar até aqui por dedicação, pura dedicação e amar, né, tudo que eu faço. E eu acho que a mensagem que eu deixo é não tenha medo de se arriscar, porque o e-commerce, ele muda muito, né? Assim, todos os dias a gente está aprendendo com coisas novas, com experiências novas. Alguém que já está usando inteligência artificial na operação e está dando certo, sabe? Alguém que vai começar a entregar de drone e pedido e que vai dar certo. Então, assim, são projetos tão legais acontecendo que não tenha medo de se arriscar no mundo do e-commerce. Só que, assim, seja foda no que você resolver fazer, sabe? Não tenta abraçar tudo. Pega uma coisa para fazer, mas faça bem feito. Que você vai ter, assim, benefícios com isso ao longo do tempo, sabe? Prazerosos para sua carreira profissional. Esse é o recado que eu deixo. Legal. Falando da Stock, a Stock é um full commerce. A gente tem um site, stock.com.br. Lá tem os telefones comerciais. Ou me procurem no LinkedIn também, Luciana Aris Mendes. Todos os caminhos levarão para você lá, né? Para mim. Hoje eu estou à frente da Stock. A gente tem o Aleandro Fortunato, que é o proprietário da Stock, que foi o idealizador da Stock. Então, ele, né, me trouxe para cuidar da Stock e eu estou lá à frente de tudo. Então, podem me procurar, que ali a gente faz... eu tenho muito prazer em levar as pessoas e falar de e-commerce, porque, de novo, sou apaixonada. Então, a gente faz muito isso com os nossos futuros clientes. E não tem problema se amanhã ele não for nosso cliente, mas a gente leva ele, faz uma imersão para ele entender mesmo. É isso mesmo que você quer, né? E isso está dando super certo. Os clientes estão entrando, eles estão entrando sabendo onde eles estão entrando, sabe? Como funciona. Legal. Então, podem me procurar. Acho que tem, eu estou nos grupos aí. O pessoal me coloca em vários grupos de WhatsApp, que eu só apareço lá, eu vejo que me colocaram. Então, também pode me chamar lá, que eu devo estar em algum grupo de WhatsApp. Mas é só stock.com.br, vocês vão me encontrar e eu vou responder todos com muito carinho. Show. Obrigado, viu, Luciana? Pessoal, se conectem com a Luciana, tá? LinkedIn também, né, Luciana? LinkedIn é Luciana Aris Mendes. Ó,
Fácil de achar, hein? Se conecta com ela. E assim, do meu lado, né? Eu sempre comento aqui, se você gostou desse episódio, deixa teu comentário. Se você estiver aqui no YouTube assistindo a gente, se inscreva no canal, deixa teu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque o nosso intuito é levar conteúdo de qualidade e trazer profissionais muito feras para conversar com a gente aqui. Do meu lado, eu desejo muito sucesso para vocês, um grande abraço e boas vendas.